coisas aí. Então, ele vem aqui e rompe com isso. Ó. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui, ó, nessa nossa aula de, né, ciclo menstrual? Ele vem aqui baixinho, 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 o hormônio luteinizante. Aí ele vem aqui e sobe de uma vez, ó, justamente aqui no 14º dia, subindo abruptamente aqui no 14º dia. E aí, quando ele sobe aqui abruptamente, o que acontece? A ovulação, a ovocitação, a liberação do gameta, que geralmente conta aqui por volta do 14º dia. E se você observar, o que acontece com a temperatura corporal feminina? A temperatura em média por volta de 36 graus, ó, quando você tem a ovulação, a ovocitação, ela sobe a temperatura feminina. E ela sobe por volta de o quê? 1 grau e meio Celsius. Então, a temperatura feminina, ó, vai para 37 graus. Então, é assim que a gente percebe o processo do ciclo o quê? Menstrual, do ciclo aí, o que reprodutor feminino. Você conta a ovulação a partir desse aumento de temperatura que acontece aqui, ó. Esse pico que acontece aqui e eleva a temperatura de o quê? Em 1 grau e meio aí no organismo feminino. Então dá para você saber, dá para você precisar, dá para você ter uma referência do período em que vai ter o quê? A ocorrência da ovulação, né? Aumenta em volta aí o quê? 1 grau Celsius aí. Aí aumentou aí o quê, né? Olha só para você ver, ó. Aumentou aqui o hormônio luteinizante, tem a ovulação. Se tem ovulação, liberou o gameta feminino. Se liberou o gameta feminino, ó, vai precisar desse endométrio aqui caso ocorra uma gestação. Caso ocorra uma fertilização, uma fecundação, né? Vai precisar desse endométrio aqui para ter anidação. Aí o que acontece, ó? Aumentou o hormônio luteinizante, ó, vem outro hormônio baixinho, baixinho, baixinho aqui que começa a aumentar, ó. Quem que é esse hormônio que vai começar a aumentar aqui, ó? É justamente a progesterona, que é esse hormônio que vai ficar aqui alto, né? Durante o que? Após, no ciclo reprodutor, né? Durante aí o que? O período da ovulação. E vai ser essa progesterona aqui que é liberada pelo corpo lúteo de início e depois pela placenta, é que vai manter esse endométrio aqui, né? Lá no, né? Dentro do que? Do útero, na mucosa uterina lá. E aí mantém esse endométrio lá o quê? Posicionado. Aí o que acontece? A taxa de progesterona aumenta, né, após a ovulação. Só que aqui vai acontecer um feedback. Ó. Aumentou demais progesterona, o que cai? O hormônio luteinizante. Ó. Cai o LH. Caindo o LH, o que acontece? Essa taxa de progesterona, ó, se não tiver gravidez, o que vai acontecer? Se não tiver tido a fertilização, a fecundação, diminuiu o QLH, o que acontece com a progesterona? Diminui. O que acontece com o estrógeno? Também diminui. Aí cai os 4 hormônios. Caindo os 4 hormônios, o que acontece? No 28º dia, vai acontecer aí uma menstruação, uma descamação do endométrio, porque não houve a presença aí do quê? Né? De embrião, não houve a formação do embrião, não houve processo gestacional. Aí cai a progesterona. Então, aumentou a progesterona demais, ela vem aqui e bloqueia o LH. Bloqueando o LH, cai o LH. A tendência é cair a progesterona caso não tenha gravidez. E aí caiu a progesterona, no 28º mês aqui, o que vai acontecer? Menstruação, né? Que é a descamação do endométrio. Agora, se tiver gestação, se tiver a formação do embrião, a taxa de progesterona aqui fica alta. Ó. Esse corpo lúteo aqui, ele é estimulado a produzir mais progesterona, né, não cicatrizar de imediato, e a taxa de progesterona fica alta. Ficando alta a taxa de progesterona, ó, não tem menstruação aqui no 28º dia e segue aí o que? O endométrio alto e as taxas de progesterona altas. Até que se forme a placenta aí para o quê? Para a manutenção hormonal seja feita por ela. Agora, como é que o organismo feminino sabe que vai ter embrião formado ou não? O próprio embrião que informa que ele está sendo o que? Formado. O embrião libera um hormônio chamado de beta-HCG, beta-gonodotrofina coriônica. Então, esse hormônio, quando o embrião é feito, fez a fertilização, fez a fecundação, aí começou a formação da mórula, da blástula, né, dos blastocistos, essas células do embrião liberam um hormônio chamado beta-HCG,
que aí traduzindo a sigla do inglês significa aí o quê, né? É beta-gonodotrofina coriônica. Esse hormônio que o embrião produz, ele vinha aqui, ó, e estimula o corpo lúteo a não cicatrizar e a produzir mais progesterona, para que a taxa aqui não caia, mesmo caindo o LH. Aí não caindo a taxa aqui, o endométrio se mantém, ele fixa, e aí a associação dele com esse endométrio permite a formação da placenta, e aí a progesterona fica alta durante todo o período gestacional. Então o embrião informa que ele está lá no organismo para não ter a queda hormonal. E esse beta-HCG é o hormônio que aparece na urina da mãe e que aparece na corrente sanguínea da mãe. É esse hormônio aí que a gente faz o teste de gravidez para saber se o quê? Se a mãe está grávida ou não. Aí você identifica aí o beta-HCG, a beta-gonodotrofina coriônica. Quem produz esse hormônio é o embrião. Por isso que isso, a percepção dele significa a presença ou a ocorrência de gravidez. Certo? Então tá tudo certinho aí, ó. Vocês viram os feedback aí, tudo massa. Olha aqui também, ó. Os hormônios aí, o que? Se associando aqui também, ó. Subindo aqui o FSH, taran. O que vai subir aqui, ó? A curva aqui também, né? Quem que é o hormônio que sobe junto com ele aí, com o FSH? Vai ser aí o estrógeno, o estrogênio, né? E aí aqui você tem outro subindo, ó. Vai subir aqui, né? Próximo aqui do 14º dia, no 14º dia. Quem que é esse hormônio? O LH. Junto com ele vai subir também o quê? Ó? A progesterona, que é o hormônio aí, o quê? Gestacional, né? Então você viu que o FSH está relacionado com o estrógeno e o LH está associado com quem? Com a progesterona aí, ó. Aqui o desenvolvimento do folículo ovariano, onde há a ocorrência da produção de quem? Do FSH, né? E aí o que acontece? Aqui, ó, quando tem a ovulação, forma o corpo lúteo e o corpo lúteo já vai estar o quê? Produzindo a progesterona aí para a gravidez, ó. Aqui o endométrio, ó, a fase o quê, né? De menstruação. Depois aqui a fase o quê, né? Secretora aqui do endométrio, feito pelo estrógeno, e a manutenção aqui, né? A fase luteínica, né? E aí a fase em que a progesterona mantém o endométrio. Caso não tenha gravidez, ó, a taxa de progesterona cai, né? Porque aí faz o feedback, ó. Aumentou demais o FSH, aumenta o estrógeno. Aumentou demais o estrógeno, o que acontece com o FSH? Cai. Aí sobe o LH. Ó. Subiu demais o LH, tem a ovulação. Ovulou, sobe a progesterona. Subindo progesterona demais, vem aqui, bloqueia o LH, cai. Aí a progesterona fica aqui. Quem é que mantém a progesterona alta? Se tiver que manter, é o próprio embrião formado, através do hormônio lá beta-HCG. Beta-gonodotrofina coriônica. Se não tiver liberação desse hormônio, quer dizer que não tem embrião. Não precisa do endométrio. A progesterona vem aqui e cai e tem menstruação de novo. Ó. Né? Tem a secreção, a eliminação do endométrio aí no ciclo que você já sabe que é de 28 dias. Olha aí também, ó. O ciclo hormonal aí feito pela hipófise e a ação deles aqui, ó, a fase folicular, né? E a fase luteínica aqui na ação do útero. Aí você tem aí o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, ó. E aqui embaixo, ó, o estradiol primeiro, né? Aí o que que acontece, ó? Aumenta aqui o estrógeno, aumenta aqui o folículo estimulante, vem aqui e aumenta o estrógeno. Aumentou demais o estrógeno, o que que acontece? O hormônio folículo estimulante cai. Aí aumenta aí o que? O hormônio luteinizante, justamente no 14º dia. Aumentou o FSH, começa a aumentar aqui a progesterona. Aumentou a progesterona demais, cai o LH. Fica alta a progesterona se tiver gravidez ou não. Aí que você tem a fase de menstruação, ó, que por volta aí de o quê, né? De 5 a 7 dias. Você tem aí a fase aí o quê? De ovulação, ó, que seria por volta do 14º dia. E aqui por volta do 28º dia, mantém-se alta a progesterona se tiver gravidez. Se não tiver gravidez, a progesterona e todos os hormônios caem. O que acontece com o endométrio aqui do útero? Ele vai ser descamado e eliminado na menstruação. Agora, meninos, ó, em média, o gameta tem o quê? Por volta de quanto tempo? O gameta nós tem em média aí de vida por volta aí de, né, em média, 72 horas, 3 dias.
Então, existe um método contraceptivo que você já sabe, né? Chamado ocginoquinal, ou também chamado de o quê? Tabelinha, né? E aí, na tabelinha, o problema é justamente aqui, ó, nesse período aqui que, né, circunda, desculpa, meninos, a ovulação, que vai ser o que a gente chama de período fértil, né? Aí o período fértil é calculado mais ou menos assim, ó. No 14º dia do ciclo, você tem a ovulação. E a mulher sabe, tem como ela medir isso, tem como ela ter uma noção disso, porque eu te falei que na ovulação aumenta a temperatura até em 1 grau Celsius, até em 1,5 grau Celsius. Então ela sabe como é que é a ovulação dela e dá para ela o quê, né? Via termômetro, medição de temperatura, ela saber o dia que ela está ovulando aí. E aí ela tem uma noção disso, né, cronologicamente. Então, contando aqui, ó, por que a gente faz a tabelinha contando aqui? Do 14º dia, tirando 3 dias aqui, ó, o que acontece? É o período de vida do espermatozoide. Então, se uma mulher manter relação sexual aqui, ó, 3 dias antes da ovulação, quando ela liberar quem? O gameta feminino, o ovócito 2, os espermatozoides ainda estão vivos e pode vir aqui fecundar. Se a chance é ter filho, ela tem que manter reprodução ou relação sexual nesses dias. Se a intenção é não ter, esses dias aqui é complicado. Então é por isso que a gente faz aqui, ó. A gente tem 3 dias de vida de espermatozoide. Então aqui, antes da ovulação, para quem não quer ter filho, para quem quer usar esse método para ser contraceptivo, vem aqui e tira 4 dias antes da ovulação. Ó. Então, do 10º dia até o 14º dia, ó, tem o que? O período de vida do espermatozoide tem perigo de ter aí o que? Fertilização, gravidez, porque o espermatozoide pode estar vivo. Fechou? Então, tira-se 4 dias aqui antes da ovulação. Ou da ovocitação, né? E tem isso aqui também, ó. 3 dias depois, pode acontecer de o quê? De a mulher manter a relação sexual e o ovócito ainda está o quê? Ativo, vivo, e os espermatozoides que o quê, né? Vão entrar em contato com ele, vão fertilizar ele. Então, depois da ovulação, ovocitação, tem 3 dias aqui também em que os espermatozoides podem o quê, né? Serem o quê? Chegarem até o ovócito e o ovócito está vivo e fertilizar ele, fecundar ele. Então, é por isso que tira 4 dias aqui depois, ó. Então, do 14º ao 18º dia, o que vai acontecer? A chance dos espermatozoides, né, entrarem em contato com o ovócito 2 e fertilizar esse ovócito 2, tendo aí o processo aí, o que, né, de fertilização e fecundação. Então, o período fértil feminino, ele vai de quando? Ó? Do 10º dia do seu ciclo até por volta do 18º dia. Então, nesse período aqui, que é mais ou menos de uma semana, se manter relação sexual, as chances de engravidar são maiores, porque ou o espermatozoide vai estar vivo, ou o ovócito, os dois vai estar vivo para ter o quê? O encontro deles e a fertilização. Fechou? Então, esse período aqui, ó, é que a gente chama de período fértil. Aqui o início, menstruação, o término dela por volta do 7º dia, e no 28º dia, com todos os hormônios caindo, menstruação novamente. Fechou? Então, os dias mais propícios para não ter, né, ação contraceptiva, ó, seria aqui do 8º até por volta do 10º, e aqui, né, do 19º até por volta aí do 28º dia. Seriam os dias aí o quê? Em que ela tem menos chances de gravidez. Mas o ovário policístico, que eu te falei, atrapalha isso aqui tudo. Então, vai atrapalhar todo esse ciclo aqui, ó. No caso do ovário policístico, a menina pode o quê? Ovular aqui na fase de menstruação, ó. Ou pode ela ovular aqui, ó, nessa fase aqui de o quê? Período fértil. Então, isso aqui fica todo desregulado, todo anacrônico, todo o quê? Disfuncional. Por isso que tem que tomar um anticoncepcional para que possa ter o quê? Um controle maior disso, né? E por falar nisso, ó, quando toma anticoncepcional, o que está tomando? Ó? É estradiol e progesterona. E aí, como é que fica esse gráfico aqui dos hormônios? Ó? Se está tomando estradiol e está tomando progesterona, esses dois hormônios ficam altos. Ficam o quê? Constantes e as concentrações altas. E o que acontece com os hormônios folículo estimulante e hormônio luteinizante? Eles ficam constantes também, só que baixinho. Né? Baixinho, 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 baixinho aí. Seria a curva aí, o quê? De uma mulher
tomando aí o quê? O anticoncepcional anovulatório. E o anticoncepcional, ele impede justamente isso, né? Ele bloqueia o folículo estimulante luteinizante para que não haja desenvolvimento do gameta e nem a sua liberação. Fechou? Então, assim que funciona aí, né? A ação no ciclo menstrual, a ação dos hormônios aí. A minha também aqui não tá bem não, Gabriele. Mas qualquer coisa, a aula está sendo gravada e você pega lá. Mas aí a gente vai falar mais disso. Eu vou voltar depois a falar disso. Então, ó, essa parte aqui hormonal já está feita, né? Do ciclo hormonal, do ciclo reprodutor, da tabelinha em questão aqui. Fechou? Meninos, eu estou ativando o som de vocês aí. Vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui? Olá, meninos. Alguma Tem dúvida? como você explicar a tabelinha de novo? Tabelinha. Como é que ela é feita? Isso. Aqui, ó. Período fértil começa a partir da ovulação. Você conta 4 dias antes, porque tem chance de gravidez por causa dos espermatozoides estarem vivos. E você tira 4 dias depois da ovulação, porque tem chance do ovócito estar vivo e os espermatozoides fecundarem. Então, o período fértil, ó, ele vai do 10º dia do ciclo até o 18º dia do ciclo aqui, o que é reprodutor. Contando a partir da ovulação, né? Ela que é o quê? O centro de controle. E aí, como é que a mulher sabe que ela está ovulando? Porque a temperatura dela aumenta 1 grau Celsius. O início do ciclo é através da menstruação, que dura em média 7 dias. E o final do ciclo, menstruação de novo, porque é o final do ciclo dela, né? Quando caem os hormônios, e aí ela tem a descamação do endométrio. Mas o período fértil é esse aqui, ó, que vai do 10º ao 18º dia. Isso, né, seria o período em que ela tem mais chances de engravidar. Aqui por volta do 8º até o 10º, ó, não tem chance ou menos chance, porque os espermatozoides e os ovócitos não se encontram. E a partir aqui, né, do 19º dia para frente, ó, também tem menos chances de o quê? De engravidar, porque os espermatozoides também não encontram com os ovócitos. Ou porque um já morreu, ou porque o outro já morreu. Fechou? Entendi, obrigada. O corpo lúteo, ele vai ser formado pelo quê? Pela ação aqui, ó. O corpo lúteo é formado pela ação do LH, do hormônio luteinizante, ó. Aqui o folículo ovariano. O folículo ovariano é essa bolha aqui. O hormônio LH vem aqui, explode a bolha, libera o gameta feminino, que é o ovócito 2, e esse aqui, como é uma bolha, fica uma cicatriz, ó. Então, essa cicatriz provocada pelo hormônio luteinizante, como é que é chamado isso? Corpo lúteo ou amarelo. E ele que vai produzir a progesterona de início para manter o endométrio aqui fixo, caso tenha aí ocorrido a fecundação ou a fertilização. E aqui eu te falei que tem hemorragias durante a menstruação, por isso aqui, ó, pelas essas arteríolas espiraladas que estão aqui presentes. Fechou? Mais alguma dúvida? Fechou, meninos? Alguma dúvida, Laurinha? O Tino hoje não apareceu na aula do dia? Por mim, tudo certo. Quem não apareceu o quê? E, Tino, primeira aula você sumiu, você só surgiu agora, hein, moleque? Foi, meu despertador não tocou. 6h30? Acontece, Tino. Isso acontece nas melhores famílias. Ainda bem que você tá aí, Tino. Daqui a pouco eu vou subir a primeira aula lá no YouTube, você assiste lá, viu? Uhum, obrigado. A aula sua não posso deixar de perder, não. Você é o cara, Tino, nós é amigo, ué. Como é que você faz comigo, ué? O celular me traiu hoje. Então, meninos, valeu demais, obrigado. E próxima aula a gente continua. Obrigada, Milton. Tchau. Com Deus, Tchau, beijão. obrigada pela aula. Deus. Com Deus, tchau, tchau.